Fala, mulherada poderosa! Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu esses dias, o meu desespero pelo fato da Belle ter comido sabão caseiro feito com soda cáustica. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, até para que sirva de alerta, né, para que isso não venha acontecer também com vocês. Alguns dias atrás eu fui passar uns dias na casa da minha mãe. Desde que a Belle nasceu, nós não costumamos ficar muitos dias lá, às vezes a gente vai, passa um final de semana, mas dessa vez eu ia passar uma semana lá. E minha mãe, ela faz aquele sabão caseiro, que é feito com óleo de cozinha, né, aqueles óleos já usados, soda cáustica e mais alguns produtos lá que eu não sei exatamente o que. Minha mãe havia feito esse sabão e ela havia colocado uma bandeja, já há alguns dias o sabão estava feito, aquele sabão em barra, ela havia colocado embaixo do armário dela, né? E ela esqueceu. O fato da gente também não ir muito lá, não passar muitos dias, ela não lembrou que aquele sabão estava embaixo do armário. E criança, principalmente na fase da Belle, acabou de fazer um aninho, já anda tudo e acha tudo. E nesse dia minha mãe não estava em casa. Eu estava em casa sozinha à tarde com a Belle. E eu fui pra cozinha fazer uma vitamina pra ela. Ela estava na cozinha e ela achou o sabão. Só que imediatamente, quando eu vi o sabão na mão dela, eu já tomei o sabão da mão dela. Né? Só que como eu tava com uma madeira de vitamina, o meu erro foi não ter conferido se de fato ela havia comido, se de fato tinha ficado alguma coisa na boca dela. E em seguida eu já dei uma madeira para ela tomar. Né? Eu errei de não ter conferido se aí de fato ela havia comido. Mas como o sabão era em barra, ela só tem 2 dentinhos, né? Eu não imaginei que ela fosse conseguir morder e conseguir tirar algum pedaço também. E enfim, dei a mamadeira para ela. Ela tomou a mamadeira e demorou alguns minutos, ela meio que reclamou, resmungou um pouquinho e passou uns 10, 15 minutos, ela já ficou sonolenta. Isso era por volta de umas 3:30 da tarde. Como ela ainda não havia tirado o soninho dela da tarde, eu imaginei que ela tivesse com sono, né? Bom, ela deve estar com sono, mas na verdade já era uma reação pelo fato dela ter ingerido o produto e eu não sabia. E aí ela dormiu, né? Umas 3:30, 4 horas, ela ficou. Mas assim, foi um sonolenta que, poxa, eu deveria ter me tocado, porque não foi aquele soninho que foi dando. Foi um sonolenta que ela encostou a cabeça assim, meio que apagou. Ainda chamei Belle, ela abriu o olho, mas ela já tava meio molinha. E nisso ela dormiu. E quando ela acordou, era por volta de umas 5 horas da tarde, ela já acordou gritando. Ela acordou chorando muito e eu já fiquei meio que desesperada, né? E aí minha mãe já tinha chegado. Eu falei, mãe, eu acho que ela deve ter comido o sabão. E a mãe falou, não, imagina, ela só tem 2 dentinhos. E se foi alguma coisa muito, né, pouco, não sei se faria mal. Então nós ficamos nessa dúvida. E ela chorava e parava, como se ela estivesse sentindo alguma cólica, né? Quando a gente tem uma dor que dá aquela dor e passa. Ela dava uns gritos, chorava e daqui a pouco passava. Eu falei, não, isso não é normal. Eu vou levar ela no médico porque ela tá com alguma coisa. E ela bem molinha, já bem molinha, bem molinha. Eu já fui entrando em desespero, né? E aí eu liguei pro avô dela. E ele foi lá pegar a gente pra levar a gente no médico. E isso já era por volta de umas 6 horas da tarde. E fomos pro médico. No meio do caminho ela começou a vomitar. E nisso a boquinha dela também já tava ficando meio roxa, né? A boquinha dela já tava ficando roxa. E ali eu comecei a me desesperar, porque eu não tava entendendo. Eu falei, gente, mas como, né? Será? Eu não tinha também noção do quanto isso poderia ser prejudicial. E na hora que ela começou a vomitar dentro do carro, eu já comecei a chorar, já comecei a me desesperar. E a minha sogra falou, não, Thaís, fica calma, porque se ela tá vomitando é porque é um bom sinal, ela tá pondo pra fora, né? E aí eu cheguei lá no hospital, já super nervosa, ela tinha vomitado muito. E já fomos direto para emergência e o atendimento, graças a Deus, também foi rápido, mas já tinha se passado umas 3 horas, né, 2 horas e meia, 3 horas que ela tinha ingerido o produto. E aí o médico falou um monte, né, porque eu deveria ter levado de imediato, mas primeiro, eu não tinha certeza se de fato ela havia comido, eu vi ela com sabor na boca, tomei, e realmente foi uma negligência minha, e eu não sabia, na verdade, dos riscos que isso poderia causar.
E nós corremos com ela, levamos, mas aí ele falou, olha, o risco de você trazer 2, 3 horas depois é que não dá pra fazer a lavagem e o organismo dela absorve, né, o produto. E aí, gente, eu só chorava, porque passa um monte de coisa pela cabeça, né? Você não sabe o que pode acontecer, você se acha uma negligente, incompetente, poxa, por que eu não conferi antes de dar a vitamina pra ela, porque eu não abri a boquinha dela, porque que eu não olhei antes, a gente começa a se questionar um monte de coisa, mas enfim, foi pra medicação, né? Eles deram a medicação pra ela, só que ela não parava de vomitar. Ela vomitava e aí ficou durante 3 horas, se eu não me engano, acho que foi 3 horas de observação lá no hospital. E durante esse período ela vomitou algumas vezes e ela já estava vomitando aquele líquido amarelo, né, meio esverdeado. E o médico, mesmo assim, liberou ela pra casa porque ele falou que se ela estava vomitando era porque o organismo dela não havia aceitado o produto, né? As enfermeiras acharam meio estranho o fato dele liberar, mas enfim. Fui pra casa, feliz da vida, bom, não é nada demais. Então, vamos embora. Isso no meio do caminho, ela continuou vomitando dentro do carro. Chegou em casa, já era por volta de umas 10h30 da noite, 11 horas. Dei um banho nela e ela tava super cansada. Colocamos ela pra dormir, mas ela não parava de vomitar. Por volta de umas 11h30, meia-noite, voltamos pra ela. Voltamos com ela pro médico. E nesse meio tempo, os vômitos dela já tava saindo com uma gosma meio marrom, né? E eu falei, mãe, eu acho que isso aqui é sangue. E eu já fui ficando, né, cada vez mais preocupada. E aí falou, então vamos correr pra ela. Já era outro médico quando a gente voltou, já havia trocado o plantão. E o médico achou por bem interná-la. E aí na terça-feira, já à noite, ela ficou internada. E, gente, foi desesperador. Porque ela não parava de vomitar. E ela ia ficando cada vez mais muito molinha, sabe? E a Belly também ela é muito ruim de veia. E só quem já teve um filho doente que teve que levar pro médico e ver os médicos, os enfermeiros segurando e furando várias e várias vezes, sabe o quanto isso dói. E pelo fato dela ter vomitado várias vezes, ela já estava desidratada. Então, não achavam de jeito nenhum a veia dela para dar medicação. E ela nos gritos, então foi uma hora que foi muito difícil. Eu chorei muito de ver ela ali desesperada, chorando, gritando e os enfermeiros furando. Até que, graças a Deus, conseguiram achar a veia dela. E começaram a entrar com medicação, né, para parar os vômitos. Enfim, aquela noite eu não dormi, né? Aquela noite eu passei a noite inteira sentada numa cadeira olhando pra ela e ela não parava de vomitar, e ela não parava de vomitar. E eu estava desesperada porque eu não sabia qual que era a tendência daquilo, né? Se era melhorar ou se era piorar. E naquela mesma noite, a Belle começou a fazer o cocôzinho dela sair com sangue. Foi muito desesperador, né? E quando trocou o plantão, na parte da manhã, graças a Deus veio uma médica muito, muito, muito boa. E essa médica falou, a gente tem que correr para fazer uma endoscopia, porque a gente precisa saber o que aconteceu lá dentro, né? O cocô dela tá saindo com sangue, o vômito, graças a Deus, já não tava mais saindo com aquela secreção amarronzada, mas o fato de ter saído significa que de fato machucou alguma coisa lá dentro, e o medo da médica era de ter lesionado o esôfago, de ter lesionado o estômago, e ela é muito novinha, isso poderia trazer diversas consequências, e eles precisavam entrar com a medicação certa. E precisavam fazer endoscopia. E no hospital onde eu estava não fazia. O único hospital na região que fazia era o Hospital das Clínicas, né, em São Paulo. E aí ia correr atrás de uma vaga. A médica falou, até as 3 horas da tarde essa vaga tem que sair. Isso era de manhã, né, umas 8, 9 horas. Porque não pode passar de 24 horas. Se passar de 24 horas para fazer a endoscopia dela, corre risco. Então eu tenho que correr com isso. E foi o dia inteiro ela ligando, ela correndo atrás, ela tentando a vaga e conseguiram a vaga, mas pro outro dia. Ela falou, não, pro outro dia não serve, tem que ser pra hoje. E eu estava orando, né? Minha mãe orando, as pessoas que nós conhecíamos, os irmãos da igreja orando muito. Gente, é muito difícil, porque ela não ficava acordada. O tempo todo, juntava com as medicações, não sei se
pelo fato da reação também do produto. Ela dormia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ela tava no soro, não conseguia comer, não conseguia beber água, nada. Só vômito e dormia, só acordava pra vomitar. E quando foi perto das 3, graças a Deus, conseguiram a vaga pra transferir ela pra fazer a endoscopia. E finalmente fomos, né? E isso foi uma parte que doeu muito, porque enquanto nós estávamos saindo, que colocou ela na ambulância, eu levei apenas uma bolsa com os documentos dela, minha carteira, alguns documentos, e ficou algumas bolsas dela. E uma enfermeira olhou e perguntou: "E essas bolsas aqui?" E eu falei: "Não, essas bolsas vão ficar, né, para quando eu retornar." Aí ela olhou para mim e falou assim: "Se ela não voltar?" E isso, até então não sabia dos riscos, né? Falei, não, é só uma endoscopia. Ah, tem muita criança que vai e não volta, algumas ficam lá na UTI, mãe, você não pode deixar essas bolsas aqui. Nossa, aquilo ali acabou comigo, porque você vê, ela tão pequenininha, né? Eles fazem um ninho e põem eles ali na maca. Ela sem reação nenhuma, nenhuma. Ela tava tão mole que até quando furavam ela, que ela perdeu o acesso, ela não chorava, ela não esboçava mais nenhum tipo de reação. E eu tava desesperada, né? E eu não sabia o que ia acontecer. E chegou na ambulância, quando a gente tava saindo, eu fiquei muito nervosa e comecei a falar um monte pra enfermeira. Porque eu falei, ninguém me falou dos riscos, a médica não me falou dos riscos, eu não sabia que tinha risco de ir pra UTI. E acho que eles não sabiam, pelo fato de não saber como que tava dentro, como que tava esôfago, se estava muito machucado ou não. Eu acho que quando fosse entrar o caninho da endoscopia, o risco que corria era de perfurar e ter alguma situação grave e realmente ter que ir pra UTI. Mas eu fiquei muito triste pelo fato da médica não ter conversado comigo sobre isso, né? E ela não tava mais vomitando com sangue, então eu falei, não vou deixar minha filha correr um risco desnecessário. E eu fui muito mal naquela ambulância, vendo a minha filha ali tão pequenininha, ter que passar por tudo isso e me sentindo muito culpada, né? Foi negligência minha, eu deveria ter conferido, eu deveria ter visto e não sabia o que ia acontecer, como que era o processo da endoscopia e, enfim. Nós fomos durante todo o caminho, ela apagada, dormindo, foi tomando soro, porque ela estava muito desidratada, já mais de um dia sem comer nada. E quando nós chegamos lá no Hospital das Clínicas, graças a Deus, a equipe já estava preparada e era uma equipe muito boa. Os médicos me tranquilizaram, né? Eu perguntei, doutora, mas e os riscos? E ela falou, Thaís, eu não vou falar pra você que não tem risco. Só que o risco de não fazer e a gente saber como tá lá dentro é pior do que o risco de você fazer, né? Nós estamos preparados, a sua filha ela é saudável, nós lidamos todos os dias com crianças que chegam aqui muito doentes e nós conseguimos fazer. Fica tranquila, vai dar tudo certo, o procedimento é muito rápido. Assim que a gente terminar, a gente vai sair e a gente vai falar com você. E ali eu fiquei orando o tempo todo que eles estavam lá dentro. Senhor, põe as tuas mãos. E descansei o meu coração em Deus, porque eu sabia, né, apesar de tudo aquilo, eu tinha certeza que o Senhor estava no controle de tudo e que absolutamente nada foge do controle dele. E ainda que eu ficasse desesperada, eu falava, Senhor, está em tuas mãos e eu confio em ti. E graças a Deus, realmente o procedimento foi rápido. E assim que acabou, ela veio falar comigo e falou, olha, tá tudo bem, só machucou um pouquinho o estômago dela, mas não lesionou nada. Inclusive, ela já tá boa até pra ir pra casa. Eu não sei por que desses vômitos, na verdade a médica ficou meio intrigada, falou, olha, ela tá com um pouquinho de catarro, e eu até imagino que os vômitos sejam por causa disso. Meio que era inexplicado, eles não conseguiam explicar porque ela tava vomitando tanto. E aí eu fiquei feliz da vida. Isso já era na quarta-feira à noite. Ela internou na terça-feira. Ela falou, inclusive, você já pode amamentar, mãe. E eu com aquele medo, né, de tentar amamentar ela e ela vomitar. Ela ainda tava meio sonolenta por causa do efeito da anestesia. Mas aí, enfim, eu peguei, dei peito e ela aceitou e eu fiquei feliz da vida. E voltamos pra casa e ela não quis vomitar, ela não vomitou. E eu cheguei no hospital na quarta-feira à noite, no hospital que nós estávamos, toda feliz, já achando que ia receber alta. E o médico falou, não.
né? Vamos deixar mais essa noite ela aqui de observação. E se ocorrer tudo bem, na manhã seguinte ela vai embora. E nós ficamos mais uma noite. E eu já estava muito cansada, porque a noite anterior eu não tinha dormido, sentada numa cadeira, não tinha nem como apoiar as costas. E a Bela, ela tem muito mal dormir, ela levanta o tempo todo, ela acorda o tempo todo. E foi uma noite muito difícil que eu não tinha apoio, não tinha nem de apoiar os braços, e ela dormiu o tempo todo no meu colo, ela não ficava no berço do hospital. E com soro também, a gente tem que ter todo cuidado pra não perder o acesso, enfim. Eu tava muito cansada e eu queria muito ir pra casa. Mas eu entendi, falei, não, vamos ficar mais essa noite lá sentada naquela cadeira. E Deus é tão bom que naquela noite foi uma noite que ela dormiu melhor. Só que, infelizmente, os vômitos continuaram. E aí os médicos também não conseguiam entender direito por quê, né? Não aceitava água, não aceitava o peito, não aceitava absolutamente nada. E cada vez ela ia ficando mais molinha, cada vez ela ficava mais sem reação. E foi muito difícil olhar e ver ela naquela situação. E já no outro dia, né, na quinta-feira pela manhã, minha mãe foi ficar um pouco com ela pra eu vir em casa, conseguir tomar banho. Eu não tava bebendo nem água. Eu segurava o xixi a noite inteira, porque não tinha como ir no banheiro, não tinha ninguém pra ficar com ela. Então eu precisava vir em casa, tomar um banho, tentar comer alguma coisa. E minha mãe ficou com ela, só que minha mãe não queria me preocupar, né? Mas minha mãe depois falou pra mim que, tipo, tava ali o tempo todo orando, porque ela tava muito mal, muito mal. Ela não abriu o olho e a hora que abria, ela abriu o olho meio assim. Não sei também se era por causa dos remédios, mas a gente tava com muito medo. A gente tava com muito medo, porque ninguém falava ao certo o que poderia acontecer. Tinha médico que vinha e falava, não, a recuperação dela pode demorar 10 dias, ou ela pode ficar com sequela, né? Dependendo do que for, pode ter que passar uma sonda nela, enfim. Então tudo preocupava a gente. A gente pegava, às vezes, médicos que não passavam nenhuma segurança, que não sabiam explicar, que ficavam meio confusos. Então a gente ficava desesperado. Só Deus, que a gente tinha o conforto e os irmãos da igreja orando e a gente orando. E eu o tempo todo me falaram, uma amiga me falou bem assim, Thaís, põe as mãos sobre ela e ministra a cura sobre a vida dela, porque a oração de mãe tem poder. E eu já estava o tempo todo orando, passando a mão na barriguinha dela, orando por ela, pedindo para que Deus não deixasse sequelas. E eu comecei a ministrar a cura sobre ela, passar a mão sobre ela e falar, filha, eu declaro a cura sobre a sua vida. E comecei a orar, 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 orar por ela. Minha mãe tinha saído daquele dia do hospital muito mal, minha mãe também estava se sentindo muito culpada, coitada. Mas ela não tinha culpa, né? Foi eu que fui pra casa dela. E ela estava se sentindo muito mal. E aí quando foi na quinta-feira, por volta já de umas 2, 3 horas da tarde, eu ofereci água pra ela e ela bebeu. E ela aceitou. E aí eu fiquei feliz e orando, Senhor, que essa água não faça mal pra ela, filha, que essa água te faça bem, que essa água te faça bem. Depois eu ofereci mais, ela bebeu bastante. E ela bebeu água, a barriga dela começou a fazer uns barulhos meio estranhos. E ela começou a soluçar, soluçar, soluçar. Falando, Senhor, que ela não venha vomitar, que ela não venha vomitar. E, enfim, e ela bebeu água, ela já ficou mais espertinha. Ela não ficava acordada, ela já abriu o olho, mesmo molinha, ela ficou com o olho aberto. De repente eu senti que ela fez cocô e eu fui trocar ela. E ela fez muito cocô, aquela diarreia assim de sujar tudo, 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 tudo mesmo. E eu fui chamar a enfermeira pra trocar, pra me ajudar a tirar, né, os lençol lá do berço. E ela falou, nossa mãe, mas ela não pode fazer essa diarreia. Mas depois que ela fez aquele cocôzinho, não sei se a barriguinha dela tava doendo e tal. Na mesma hora eu troquei ela e ela já pediu pra mamar. E aí ela começou a mamar, 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 e eu comecei a agradecer, a orar, agradecer a Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, que ela não venha vomitar, que esse leite não faça mal pra ela. E ela mamou bem e já ficou esperta. Foi assim, foi instantâneo. Ela fez o cocôzinho, colocou como se tivesse colocado tudo pra fora. O cocô já não saiu com sangue, né? Ela teve uns 4 episódios de cocô com bastante sangue. O cocô dela já não tava mais saindo com sangue. E aí ela mamou bem. Aí quando foi umas 4 horas, eu falei, olha, tinha uma maçã lá. Eu falei, eu vou tentar. Minha mãe falando, nega, tenta dar essa maçã pra ela, pra ver se ela come, lava bem lavadinha e vai raspando a maçã. E foi o que eu fiz, fui raspando e ela comeu a maçãzinha. E nós ficamos muito felizes. E isso foi na quinta-feira.
né? Eu falei, bom, né? Então pode ser que amanhã eles me dê alta. Só que dormimos mais uma noite no hospital, na sexta-feira. E na quinta-feira ela teve uma febre, mas foi uma febre assim muito rápida. Do nada, não foi aquela febre assim que ela foi esquentando e teve febre. Do nada surgiu uma febre. Na hora que meu pastor estava lá orando por ela, surgiu uma febre, tomou medicação, a febre foi embora. Mas por conta dessa febre, infelizmente na sexta-feira ela não pôde ter alta. A médica achou por bem pedir mais alguns exames de sangue, de urina, para ver se existia alguma infecção, alguma bactéria no sangue, né, como ela falou. E nós ficamos mais um dia ali. E graças a Deus também, durante o dia, ela já começou a brincar, ela já chamava papai, ela já chamava a mamãe, chamando o avô, ela é muito apegada ao avô. E comeu bem, mamou bem. E graças a Deus, quando foi no sábado, nós recebemos alta. Foram dias muito difíceis, né? Não foi fácil. Você vê o seu bem mais precioso ali, passa mil e uma coisas pela cabeça, você não sabe se a tendência daquilo é melhorar, e é piorar, ou é piorar. Isso serviu de lição pra gente, né? Eu já cheguei em casa, já fui mudando um monte de coisa, já fui tirando um monte de coisa do lugar. Isso serve de alerta para que a gente tenha mais cuidado, né? E fica de alerta para vocês também, para que vocês tenham cuidado de não deixar a criança nessa fase. Eles encontram tudo e às vezes por mais cuidado que a gente tenha, parece que nunca é o suficiente. E o mais importante de tudo é falar pra vocês que Deus cuida, né? O quanto Deus foi maravilhoso com a gente, porque eu sei que foi a mão de Deus. Na nossa igreja estava todo mundo em oração. As pessoas próximas, estava todo mundo em oração, porque realmente isso poderia ter gerado sequelas pro resto da vida, poderia ter lesionado o esôfago dela, o estômago dela, isso geraria sequelas pro resto da vida, mas Deus foi bondoso conosco. E é até interessante, eu falo, como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Dia 3 de agosto seria o aniversário da Belle, no buffet. Eu havia contratado um buffet e faria o aniversário dela dia 3 de agosto. E há mais ou menos um mês atrás eu senti, não sei, eu não quis mais o buffet, porque a gente tinha contratado o buffet para poucas pessoas, nós conhecíamos muitas pessoas, enfim, conversamos com o pessoal do buffet e eles devolveram quase todo o valor que nós pagamos, né? Reter um pouco mais de 10%. E aí a gente correndo atrás, troquei a data do aniversário dela e a gente resolveu fazer por conta, sem ser buffet. E eu falo, olha como Deus é maravilhoso, porque ela recebeu alta dia 3, já era umas 5 horas da tarde. Eu falei, nunca que eles iriam devolver o dinheiro no dia ou na mesma semana, ainda que a gente converse, a gente sabe que essa questão de buffet tem uns contratos dele que é cheio de burocracia, e nunca que eles iriam devolver o valor. E Deus é tão maravilhoso, Deus cuida, ele já sabia o que ia acontecer, então ele já foi tocando no meu coração para que mudasse a data do buffet, porque de fato nós não conseguiríamos, né, e perderíamos tudo e provavelmente não teria o aniversário dela. Então é só para falar para vocês, mãezinhas, que Deus cuida, né, e a oração de mãe realmente tem poder, né, se a gente orar com fé e pôr as mãos, eu sei que o nosso Deus, ele é maravilhoso, tá bom? E é isso, meninas. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus tudo ficou bem. A minha princesinha tá aqui com a mamãe, né, Belle? Ela tá bem e que sirva, né, de alerta pra vocês. Todo cuidado é pouco. Nessa fase eles acham tudo, eles fuçam tudo. Então que sirva de exemplo e de alerta pra vocês, pra que ninguém tenha que passar pelo que eu passei, tá bom? Manda um beijo pro pessoal, olha lá. Beijo, pessoal! Beijo, pessoal! Eita! Um beijo, menina, e até o próximo vídeo.